De nosso Senhor Jesus, que fica em Mateus, no capítulo 26, e o capítulo 26 e o versículo 47. Afasta um pouquinho o microfone. Este livro tem na sua Bíblia e na minha. Capítulo 26 de Mateus, e o versículo 47, ele diz assim: Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Ia da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prendam. Judas logo se aproximou de Jesus e disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus lhe disse: Amigo, faça logo o que tem a fazer. Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estava com Jesus estendeu a mão, puxou da espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarde a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou você pensa que eu não poderia pedir socorro ao meu Pai? Ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos. E então, como se cumpririam as Escrituras, que dizem que isso deve acontecer? Nessa hora, Jesus disse às multidões: Vocês saíram com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias, no templo, eu me sentava para ensinar, e vocês não me prenderam. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aí o capítulo 27 do mesmo livro, Mateus, e o versículo 1 diz assim: De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para o condenarem à morte. Eles os amarraram e o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte sangue inocente. E os anciãos e sacerdotes responderam: E o que temos nós com isso? O problema é seu. Judas pegou as moedas Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi enforcar-se. Glória a Deus. Aqui foi uma tragédia. Estava previsto para acontecer, já estava escrito, porque tudo que está escrito na minha Bíblia e na tua Bíblia deve se cumprir. De bom ou de ruim, deve se cumprir. Estava escrito que o Filho de Deus veria a este mundo através de uma virgem e nasceria dela enquanto ela era virgem. E assim sucedeu. Estava escrito que ele ia ser entregue por um deles, que eram os discípulos dele. Judas foi discípulo dele. Judas viu com os próprios olhos a multiplicação dos pães, a cura que Jesus fez nos cegos, nos aleijados, coxos. Ele viu com os próprios olhos Jesus Cristo ressuscitando Lázaro depois de 4 dias de morto. Ele viu Jesus Cristo ressuscitando um rapaz que já estava indo para ser enterrado. Ele viu com os próprios olhos. Ele viu os milhares de milagres que Jesus Cristo fez diante dos olhos dele. E mesmo assim,
por causa do dinheiro e da ganância, ele entregou Jesus Cristo à morte, entregando aos sacerdotes por 30 moedas. Mas quando ele fez isso, porque estava escrito e deveria se cumprir, ele se arrependeu e ficou com remorso. Mas em vez de ele ir até Jesus Cristo pedir perdão, porque Deus enviou o Filho dele, não foi para condenar, mas foi para perdoar. E com certeza, se Judas tivesse chegado até Jesus, implorando perdão pelo ato que ele fez, com certeza Jesus teria perdoado. E ele teria que seguir Jesus depois disso. E no final, ele herdaria a salvação que Jesus Cristo veio trazer para todos nós. Porque Jesus Cristo veio para perdoar até os piores pecados. Até pecado de morte, Jesus Cristo veio para perdoar. Porque não é o desejo de Deus que nenhum homem vá à condenação eterna, mas que vá para a vida eterna. Por isso que ele enviou Jesus Cristo, para perdoar os nossos pecados, para levar as nossas culpas naquela cruz e pagar um alto preço pelo teu pecado, pelo meu pecado. E aqui, Judas não foi até Jesus implorar perdão, porque com certeza ele teria tido perdão de Jesus. Não, ele foi simplesmente se enforcar, tirar a única oportunidade que ele tinha de salvação. E ele partiu dessa terra sem a salvação, porque não recorreu ao Senhor da vida, e sim, simplesmente ele condenou a si mesmo pelo ato que fez e se enforcou. E muita gente aqui neste momento, eu tenho certeza que alguém que está ouvindo este aparelho de som, cansado desta vida, cansado de não receber os sentimentos de alguém, ou não sei, perturbado, alguma coisa, já sem sentido nessa vida, procurando se matar. Ou mesmo ouvindo vozes dizendo se mata, se enforca, se envenena, pula deste prédio. Quantas pessoas não estão ouvindo vozes assim? Ou quantas pessoas não estão neste momento tendo esses pensamentos? Ou já tiveram em algum momento? Só porque a vida está cansada demais, está fadonha, ou porque tem muita dívida e não consegue pagar, ou fez alguma coisa de horrendo e não consegue se perdoar. Pois eu te digo, não faça como Judas. Recorra a Cristo Jesus, corra até Jesus. E não culpe a Deus dizendo, por que o Senhor me fez nascer? Por que o Senhor me deixa para viver essa vida? Por que o Senhor deixa isso acontecer? Não culpe a Deus. Porque Deus enviou o Filho dele para morrer, para te salvar e me salvar. Então como é que Deus vai provocar sofrimento em você? Isto é a própria vida. Mas Jesus Cristo fala, aquele que tem ouvido, ouça. Jamais Jesus Cristo vai te pedir para se envenenar. Jamais Deus vai pedir para você se matar. Jamais. Logo Deus que deu o Filho dele para te salvar, para te dar vida eterna, vida com abundância. Então essas vozes, esses pensamentos, esses sentimentos e esses desejos e essas ideias que está vindo sobre o teu coração, sobre tua mente, não vem de Deus. Vem do maligno, do próprio diabo. Ele faz isso e se aproveita porque você não vê ele. Mas Jesus Cristo veio para te libertar disso. Você não é obrigado a obedecer essas vozes que te diz, se corta, se mata, se envenena, vai beber cachaça, vai curtir a vida. Você não é obrigado a obedecer essas vozes. O teu dever é ouvir a voz de Jesus Cristo. Porque ele diz assim, vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele foi tão manso, que no momento que ele estava sendo morto naquela cruz, em momento nenhum, ele desejou mal àqueles que estavam prendendo naquela cruz. Em momento nenhum, ele quis vingança. Em momento nenhum, ele xingou. Simplesmente, ele olhou para o céu e disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É isso que Jesus Cristo vai falar de ti. Pai, perdoa essa pessoa. Perdoa ela, porque ela não sabe o que está fazendo. Então ouça a voz de Cristo. Ouça a voz daquele que deu a vida por você.
Ele veio aqui e se deu por você, para você ter uma vida eterna com Ele, em descanso e em paz. E não é só vida de sofrimento aqui. Ele sofreu aqui. Ele sabe o que você está passando. Ele te compreende e te entende muito bem. Porque Ele soube, Ele foi inocente para aquela cruz. Ele foi criticado, sendo que Ele fez o bem. Ele foi condenado sempre que Ele fez só o bem. Em momento nenhum Jesus Cristo fez o mal. E mesmo assim, o condenaram àquela cruz, dizendo que Ele era do diabo, dizendo que Ele era um mentiroso, dizendo que Ele era um charlatão, que Ele veio do próprio diabo, sendo que Ele veio de Deus e só fez o bem. O mesmo é contigo. Não ouça a voz do diabo. Ele não quer que você seja salvo. Ele quer que você se mate antes de chegar o teu dia. Porque todos nós temos um dia de falecer. Todos nós vai chegar o dia da gente sair deste corpo. Então não antecipe. Deixa acontecer como Deus deixou. O dia da sua morte virá. Então não antecipe e não vá antes. Não dê ouvido ao diabo. Busque a Jesus Cristo e garanta a salvação da tua alma. Se você acha que aqui é tão sofrimento, pior vai ser na eternidade. Se você acha que vai ser a solução, vai ser o teu descanso, a tua paz, não vai ser não, vai ser pior. Você vai sair de um sofrimento leve aqui na terra, você acha que é tão pesado, para um pior, que nunca mais você sairá dele. Nunca mais terá um descanso. Você não terá um copo de água para beber. Você não terá uma cama para dormir. Você não terá nenhuma voz de conforto. Você só terá sofrimento pós-sofrimento. Ranger de dente, temor, dor, arrependimento, grito e agonia. Um pesadelo que nunca mais você acordará. Então não se mate. Não dê ouvido a esses pensamentos e essas ideias. Vá até Cristo. Busque a solução. Ele é a solução para a tua alma. Ele é a solução para tudo. Ele é a solução para a eternidade. Não parta desta terra sem Cristo Jesus. Não parta daqui sem a tua salvação. Porque a realidade eterna é pior do que essa. E só há descanso e só haverá descanso em Cristo Jesus. Por isso que Jesus fala, aquele que tem ouvido, ouça essas palavras. Porque ele diz assim, eu não vim trazer as minhas palavras, mas as palavras do meu Pai que está no céu. Tudo que eu faço aqui não é eu, é o próprio Pai que mandou. Então Deus mandou Jesus Cristo para te salvar. Deus mandou Jesus Cristo para te dar descanso. Deus mandou Jesus Cristo para te dar força. Deus mandou Jesus Cristo para te conceder a vida eterna em descanso, em paz e amor. Onde haverá o fim das lágrimas, o fim do sofrimento. Se você quer o fim do teu sofrimento, o fim das tuas lágrimas, o fim da tua dor, é só em Cristo Jesus que você encontrará. Só Ele tem vida eterna, só Ele tem descanso. E eu vou ler aqui em Apocalipse, comprovando para você que estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu só estou passando as palavras que Jesus Cristo deixou aqui nessa terra, para você e para mim. Em Apocalipse, capítulo 21, o último livro da sua Bíblia. Olha o que Deus e Jesus Cristo tem para você. Diz assim, vi então um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu de junto de Deus a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como esposa que se enfeitou para seu marido. Nisso saiu do trono uma voz forte e ouvi: esta é a tenda de Deus com os homens. Ele vai morar com eles. Eles serão o seu povo. E ele, o Deus com ele, será o seu Deus. Ele vai enxugar toda a lágrima dos seus olhos.
pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor. Sim, as coisas antigas desapareceram. Aquele que está sentado no trono declarou: eis que faço novas todas as coisas. E continuou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E me disse ainda: elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Para quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água viva. O vencedor receberá esta herança. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Então não se mate, não antecipe a sua morte. Busque a Deus, porque o diabo quer que você fique intertido aqui nessa terra sem buscar a Cristo, o único que pode te salvar e o único que vai te dar um lugar eterno de paz, onde não haverá morte, nem choro e nem dor. Se você quer o fim das tuas dores, dos teus sofrimentos, das tuas lágrimas, é só em Cristo Jesus que vai ter um dia. Ele é a solução para tudo. Então o diabo não quer que você chegue a Jesus Cristo. Ele não quer que você leia as palavras dele. Ele não quer que você obedeça. Por isso ele fica te enchendo de coisa, te enchendo de pensamento, te dando um monte de ideia para você se matar, para você não buscar a Cristo, te dando um monte de ideia para você ficar trabalhando feito uma louca, feito um louco, e o tempo passar, e quando chegar o fim do teu corpo, você não herdar essa vida eterna, porque ele não tem mais chance, ele já é condenado. Por mais que ele chegue a Deus e a Jesus Cristo clamando por perdão, ele não tem mais perdão, porque Deus já decretou a condenação do diabo. Aleluia, Jesus. Mas você sim, você tem direito do perdão de Deus. Você tem direito da misericórdia dele. Então corra para ele, porque ele é misericordioso e amoroso. Ele não poupou o filho dele por tua causa. O diabo não tem mais chance, mas você tem. Então não ouça as palavras dele, não ouça as ideias dele, não vá no embalo dele, mas sim venha a Cristo. Você que está cansado e oprimido, e ele vai te aliviar. E quando você sair deste corpo, será o fim do teu sofrimento, das tuas doenças e das tuas dores. Quando Jesus Cristo foi crucificado naquela cruz, dois malfeitores que fez muito mal à humanidade estavam sendo também mortos naquelas cruzes. Mas um se arrependeu e clamou a Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o outro que fez a mesma maldade, ele não pediu perdão a Cristo. E ele foi condenado à morte e está até hoje na eternidade, numa prisão eterna, sem conforto nenhum, clamando para poder voltar na terra para fazer o certo, como aquele ladrão que na última hora ele clamou a Jesus Cristo por misericórdia. E o ladrão que chegou a Cristo está no paraíso descansando até hoje, enquanto o outro está sofrendo em tormento e ranger de dente até hoje, porque a prisão eterna é para sempre, mas a salvação eterna também é para sempre. Então busca a salvação da tua alma e persevere, mesmo no sofrimento, mas não desiste. Busca a Cristo, que é misericordioso até na última instância, e a misericórdia dele dura para sempre. Oh, glória a Deus. E somente até aqui, e agora eu passo para o pastor dar continuidade. Então, busca a Cristo, que ele tem misericórdia, vida eterna e solução para todo o teu sofrimento.